Eu nasci no dia 7 de junho de 1941, eu chamo de grotões do Rio Grande do Norte. Ou seja, nasci num sítio chamado Pichoré e, por litígio, sei lá, não se sabia se pertencia ao município de Santana do Matos ou ao município de Angicos. Portanto, eu nasci como sertanejo, entre juremas, entre xique-xiques, vendo carcarás, de uma família humilde, de um pai pobre, lutador, funcionário público federal, do DENOX, e logo muito cedo eu comecei a compreender que havia muita coisa no mundo que precisava ser mudada, ainda de forma inconsciente, mas latente. E isso até através da formação que eu tinha e que tive, religiosa, muito rígida, muito conservadora, meus pais evangélicos, protestantes, eles eram pessoas abertas para o ser humano, mas fechadas para o social, para aquilo que eu comecei a entender depois, para transformações sociais. Então, tanto que com 11 anos de idade, já a essa altura, tendo que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, fazer curso de datilografia em Mossoró, trabalhando na loja de um cunhado, eu fui sentindo as incompreensões do mundo. Esse despertar, né, do amanhã já existia dentro de mim sem que eu percebesse. Até que fui internado num colégio evangélico em Garanhuns, Pernambuco, colégio de presbiterianos, dirigido por norte-americanos. O colégio era de direção norte-americana, colégio 15 de novembro. Ali eu comecei a provocar as minhas primeiras rebeldias e comecei a despertar, evidentemente, uma raiva de alguns. Que diabo é esse menino maluco que vem do interior do Rio Grande do Norte? Tanto que cheguei a ser ameaçado de ser expulso por protestar contra certas coisas e certos conservadorismos que eu não entendia e não conseguia interpretar, mas sentia. Mas foi uma formação que valeu porque foi esse o despertar da minha consciência. Tanto que, logo muito novo, eu rompi com os padrões, com os rigores do conservadorismo da minha própria casa, a minha própria formação religiosa, e de repente eu me via em cima de caminhões pedindo carona em cargas de algodão e me mandando aí pelo meio do mundo. E aos 15 anos de idade, entre 15 e 16 anos, eu deixava o Nordeste, né? Eu deixava o interior e era jogado por minha própria vontade e determinação, rompendo com alguns tabus familiares e religiosos, né? E vi jogado no sul do país. Vi jogado no Paraná, em Londrina. E ali eu aprendi muita coisa, ali eu comecei a viver mais de perto a contradição, principalmente entre o nordestino e aquela região que era o Eldorado, que era o chamariz para todos aqueles que pensavam vencer na vida, do ponto de vista individual, do ponto de vista, sobretudo, egoísta, a construção de patrimônios, da acumulação de bens e tal. Então, a região ali do norte do Paraná, Londrina, como capital, chamada capital mundial do café, era a atração. E ali eu fui parar. E a muito custo eu consegui, mesmo menino ainda, enfrentar essa brabeira da vida. E entrei na imprensa porque era a minha vocação, e hoje entendo que era toda a minha vocação, a comunicação, mas, sobretudo, também havia uma vocação para o social, para a justiça, para tentar ajudar a compreender e encontrar instrumentos de transformação nesse campo. Terminei trabalhando em banco, em Londrina, terminei entrando em rádio, terminei entrando em jornal, e foi exatamente, ainda com 19 anos de idade, naquele mundo, que eu deflagrei um movimento de solidariedade, foi o primeiro gesto público notório. E aí estão os arquivos da vida, da própria Última Hora, que era um jornal dirigido por Samuel Weiner, e que era ligado ao governo João Goulart.
eu deflagrei uma greve na Rádio Paiquerê de Londrina, que paralisou pela primeira vez a história da comunicação social, da comunicação do país, do rádio. Foi a primeira greve em que uma estação de rádio foi paralisada por entender que estava sendo cometida uma injustiça e que por trás ela envolvia conotações de caráter político e ideológico. Porque em 1961, o então líder das Ligas Camponesas, Francisco Julião, chegava em Londrina como um fato jornalístico, inclusive. E eu fui encarregado, pautado para fazer uma entrevista com ele, na Rádio Paiquerê de Londrina, e nisso tudo, todo o telúrico dentro de mim, todo o sertanejo dentro de mim veio à tona, aflorou de forma natural. E a entrevista, que era para ser de meia hora, terminou sendo de 3 horas. E os corredores da rádio e a rua ficou cheia, ouvindo o Francisco Julião falando das ligas camponesas, de Sapé, de todo esse, na Paraíba, da construção dessas ligas, da formação, da organização popular. Foi quando eu senti pela primeira vez uma coisa diante de mim, que era a necessidade da organização popular, independentemente de partidos políticos, independentemente de líderes que pudessem ser ocasionalmente ou não carismáticos. Mas Julião, na verdade, teve um papel fundamental na minha vida. E essa entrevista resultou num rebu estadual, porque, na verdade, ele representava aquilo que para os conservadores, e principalmente numa região latifundiária, uma região de dominação agrária, total, profunda, completa, como até hoje que é o Paraná e o norte do Paraná fundamentalmente, ele estava ali incendiando aquela região. E o diretor da estação de rádio, chamada Paiquerê de Londrina, se chama ainda Irã Holanda. E Irã deu plena liberdade para que eu abrisse o programa, abrisse espaços e não me preocupasse com o tempo. E a rádio virou um terreno de ocupação de interesse popular, promovida, evidentemente, pela inteligência, pela habilidade e pela palavra do próprio Julião. O resultado é que isso terminou numa demissão por telegrama do então diretor da Rádio Paiquerê, Irã Holanda. E eu me rebelei contra isso e tirei, conversando com vários companheiros da rádio, ao todo 19 estavam diretamente ligados a botar a rádio para o povo ouvir, ou seja, homens de microfone, de operação, disso, daquilo, e resolvemos fazer uma greve contra a saída, a demissão por telegrama do Irã Holanda. Ele foi demitido. Nós mantivemos a rádio fora do ar durante 6 dias em Londrina, no Paraná. E os jornais do país inteiro se voltaram para esse movimento inusitado. A Câmara de Vereadores de Londrina também fez sessão especial para discutir o problema. E a polícia cercou a rádio, porque a rádio fora do ar, e queria botar a rádio também no ar, na marra. Infelizmente, como toda a história, ou como em toda a história, existem aqueles que vacilam, existem aqueles que terminam representando a traição inconsciente de um movimento que despertava a consciência coletiva, popular, sobretudo, e da liberdade de imprensa também, e terminou havendo traição. O resultado é que 19 funcionários foram postos para fora depois de uma luta muito grande, mas que politicamente ela me serviu de experiência e serviu a muita gente como acumulação ao longo do tempo. A partir daí, eu me transformei num rebelde inconsciente, mas comecei a procurar estudar. Recebi um convite do próprio Francisco Julião, que está vivo ainda, e foi uma surpresa para mim quando ele me ofereceu uma viagem a Cuba para fazer, enfim, estudar a realidade da América Latina. Cuba, que recém-saída de um confronto, né, de um enfrentamento, que eu, lá dentro de mim, lutava para que Cuba derrotasse, né, derrotasse o imperialismo, dentro daquele doutrinarismo ainda muito arraigado, do sectarismo meu, de jovem sertanejo, de rebelde, mas eu evitei, porque eu não me sentia preparado. Eu ainda muito jovem, com apenas 19 anos, mas tinha consciência de que
ir para Cuba naquele momento poderia representar sei lá, uma alienação de forma diferente, distanciada da realidade do meu país. Eu preferi ficar e aprender inicialmente dentro das lutas populares do país, dentro das coisas que eu via dentro da minha própria vida, que era a vida do meu país.